Boa noite aos ouvintes que nos acompanham sempre aqui no canal do Paulo Munarete News. Obrigada, Paulo, por sempre estar disponível e arranjar disponibilidade de tempo para nós, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Meu nome é Michele Calhar, sou presidente. Hoje está o defensor público da comarca, o doutor Leonel. Doutor, se apresente, conte para nós sobre a Defensoria Pública, as atribuições da Defensoria, conte o trabalho da Defensoria para nós. Obrigado, Michele. Primeiramente, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer, claro, ao Conselho Municipal por esse convite, né? mais esse convite, né? O trabalho dela já é super reconhecido na comarca, trabalho de muita qualidade, com muitos eventos práticos, né, conscientizando as mulheres, não só as mulheres da comarca, mas principalmente as mulheres. Agradecer ao espaço também concedido a nós a poder falar um pouco mais com a comunidade, né, via remota, mas é muito importante para a gente passar um pouco, né, para a Defensoria ficar um pouco mais conhecida na comarca de Xanxerê. A Defensoria Pública aqui em Xanxerê tem apenas um defensor público, no caso sou eu, né, um defensor titular, e a gente atua para além da violência doméstica, ou seja, ingressando com medidas protetivas em favor das mulheres, fazendo acompanhamento processual e dando assistência jurídica nas demais áreas para essa mulher vítima de violência doméstica. A gente atua também na área da fazenda pública, entrando com ações de medicamentos e tudo relacionado à saúde pública para as pessoas que precisam, que procurem a Defensoria Pública. Atuamos também na vara da família, ingressando com ação, dando orientação jurídica, ingressando com ação, participando das audiências e acompanhando o processo, sempre no polo ativo, ou seja, sempre entrando com essas ações. Também atuamos ainda residualmente na vara criminal, né, fazendo defesa de pessoas que não têm advogado constituído nos autos. Também, de forma residual, temos um pouco de processo ainda na execução penal, para as pessoas que já estejam condenadas por crimes e estejam cumprindo as penas a eles impostas. E também atuamos na vara da infância e da juventude, atendendo mães e pais que estejam respondendo em algum processo na infância e juventude, e também acompanhando e orientando crianças e, notadamente, adolescentes que estejam relacionados com a temática. Doutor, assim, em agosto, geralmente o município ele tem um maior número de denúncias, medidas protetivas. Como está sendo esse agosto lá na Defensoria? Certo. O agosto, primeiro que é marcado, né, pelo agosto lilás, o aumento, né, periódico de registros de ocorrência e também de eventuais medidas protetivas de urgência, obviamente que vai depender muito de cada comarca, né, de cada contexto, mas na Defensoria Pública a gente tem uma base de dados, mas pelo fato da gente ainda ser muito recente nessa área, tendo um pouco menos de 2 anos, ainda a gente não pode ainda tirar conclusões a respeito de aumento em determinado mês, exatamente se houve um aumento ou não nesse agosto em relação ao dos outros anos, pelo fato de a gente estar ainda muito recente nessa área, né? Então a gente não pode chegar a uma conclusão ainda numérica, estatística sobre como se comportou nos nossos atendimentos esse tipo de demanda. Mas obviamente que esse mês a gente já teve alguns casos, mas sem nenhum aumento sensível que eu já tenha notado no presente ano. Né? Com relação a isso. É interessante essa questão da violência contra a mulher. Inclusive teve uma decisão do STF, agora no dia 19 de agosto, referente às medidas protetivas se aplicam fora do contexto doméstico. O STF decidiu. É um recurso com repercussão geral e o plenário definiu que a lei alcança todo tipo de violência contra a mulher baseada no gênero. Doutor, explica para quem está escutando, explica para mim também, né? Explica para quem está escutando toda essa questão que não é só dentro do contexto doméstico que as medidas protetivas ocorrerão. Certo. É uma ótima pergunta.
Sobre o tema, primeiro é preciso fazer uma diferenciação entre violência de gênero e aplicação da Lei Maria da Penha, que é amplamente conhecida, difundida na sociedade, o nome dela e para que ela serve, as pessoas já conhecem, porque é uma lei fazendo 20 anos esse ano, uma lei super reconhecida assim, pelos todos os seus impactos positivos que ela já tem. A Lei Maria da Penha ela foi criada, portanto, em 2006 e ela vem para ser aplicada sempre no âmbito da violência doméstica, que acontece dentro do âmbito doméstico, ou seja, dentro do lar, ou também dentro de uma relação familiar, ou o que a lei chama de relação íntima de afeto. Pense num namoro, numa união estável, num casamento, uma violência entre ex, ou seja, que a relação íntima de afeto não precisa ser atual, mas precisa ser histórica naquele contexto de violência doméstica. A Lei Maria da Penha, portanto, vem nessa perspectiva. Elas têm várias outras disposições, mas as disposições das medidas protetivas, que são amplamente conhecidas já, elas se aplicam até então nesses casos, tá? Para além da Lei Maria da Penha, não há dúvida na sociedade que existe, claro, uma assimetria de gênero, ou seja, violência que mulheres sofrem para além do âmbito doméstico, para além do âmbito da aplicação da Lei Maria da Penha. Exemplos: um estupro ocorrido na rua, determinados xingamentos, depreciações que tentam colocar na mulher algum tipo de estigma que é amplamente já de conhecimento da sociedade. Por exemplo, o feminicídio é um tipo de violência de gênero, né, que vem a causar a morte de mulheres pelo fato de serem mulheres. Ou seja, o âmbito da aplicação da qualificadora do feminicídio é maior do que da aplicação da Lei Maria da Penha, que se insere dentro do âmbito doméstico. O feminicídio é uma violência de gênero que possui como uma causa o gênero, só o fato de ser mulher. O que fez o STF a partir de então? Reconhecendo a importância da Lei Maria da Penha e reconhecendo a peculiaridade de um caso específico, porque a decisão do STF não vem do nada, né? Não vem por acaso. Não vem por acaso. O STF ele não pode legislar, portanto, é um caso que chega ao STF. Que caso foi esse? É um caso de uma moradora de uma comunidade que vinha sendo perseguida, ou seja, vinha sendo vítima de um crime que é chamado de stalking ou de perseguição por um vizinho, ou seja, uma pessoa que morava muito próxima dela, e esse vizinho acreditava ter com ela algum tipo de relação, ou seja, era uma pessoa que a perseguia na rua, que mandava muitas mensagens e que existia já, portanto, um inquérito em curso pelo crime de stalking, de perseguição. Foi requerida uma medida protetiva em favor dessa mulher e ela não foi deferida não pelo fato do caso não existir ou da falta de importância do caso, mas pelo fato do âmbito da aplicação da Lei Maria da Penha não se aplicar naquele caso, ou seja, ali não existia realmente uma relação íntima de afeto e ele não vivia na mesma casa dela, portanto não se aplicava a Lei Maria da Penha. O caso chegou ao STF e o STF viu então o seguinte, que em que pese a Lei Maria da Penha ser muito relevante, o seu impacto ser muito positivo, existia uma desproteção por parte da Lei Maria da Penha, que é nesses casos, nos casos que há uma violência de gênero de modo continuado, de forma recorrente, mas que não se insira nessas hipóteses de aplicações previstas expressamente na Lei Maria da Penha. O STF, portanto, não tirando do nada, não legislando a partir, inclusive, de um tratado internacional que faz parte do nosso ordenamento jurídico, é um tratado de direitos humanos da Convenção Belém do Pará, que obriga os estados signatários, como é o caso do Brasil, de adotar leis que venham a proteger a mulher contra a violência de gênero. Ou seja, o que o STF percebeu? Que esse tratado criava uma obrigação para o Estado brasileiro e o Estado brasileiro não estava protegendo de forma eficaz as mulheres que fossem vítimas de violências continuadas de gênero e que não se aplicavam na Lei Maria da Penha. O que o STF viu então? Que não existia uma legislação para proteger esse tipo de situação e ele, portanto, abrangeu a aplicação da Lei Maria da Penha para além daquelas hipóteses originalmente previstas. Portanto, o STF não criou uma lei nova, apenas fez essa interpretação a partir de uma lei, de um tratado que já existia no ordenamento jurídico e ampliou, portanto, um pouco o alcance da Lei Maria da Penha. Mas, óbvio, é preciso dizer o seguinte, que
essa ampliação do alcance da Lei Maria da Penha não vem sem critério, não vai ter o mesmo impacto numérico da própria lei original da Lei Maria da Penha, é para apenas casos, esses casos excepcionais no qual há uma violência continuada, um risco continuado à mulher e que não se aplique, não esteja previsto originalmente nos casos de aplicação da Lei Maria da Penha, como é o caso dessa vizinha. Portanto, o que há aqui não houve uma desnaturalização da Lei Maria da Penha ou qualquer tipo de criação de legislação por parte do STF, veio em boa medida para esses casos excepcionais, né? E agora cabe a gente acompanhar para ver como que isso vai se aplicar na prática, né? Já que a decisão é bem recente. É recente, mas ela deve ser aplicada em todo o país, a nível nacional, sim, por todos os tribunais, né? Sim. Exatamente, pela própria situação da coisa, né? Mas assim, a questão da violência contra a mulher, falamos em gênero mulher, né? Pelo simples fato dela ser mulher. Na sua opinião, como abrange isso? Explicando para quem nos escuta. Certo. Vamos pensar na hipótese de como que seria aplicado esses casos, essa decisão da STF. Pode ser. O que seria uma violência pelo simples fato de ser mulher? Não é apenas um caso de uma discussão ou de um xingamento, digamos assim, entre vizinhos. Trazendo para outro caso, entre vizinhos que cada um se xingou ali porque estão disputando, portanto, ali o muro ou o barulho. Não é isso. É uma violência que possui como causa o gênero. Pensem o seguinte... um homem que começa a perseguir uma mulher porque acha que ela está com uma roupa inapropriada, que ela não é uma mulher que mereça respeito. Imagine esses tipos de situações. Ali é uma violência para essa mulher, não pelo fato de ela ser uma pessoa comum, é um tipo de violência que o homem não sofreria, né? Ou um outro caso, o caso de uma violência sexual, um vizinho que persegue e tenta cotidianamente estuprar ou fazer qualquer outro tipo de mal contra a dignidade de uma mulher. Esse é um tipo de violência baseada no gênero. Feminicídio, que já é amplamente conhecido, ele é um tipo de homicídio qualificado na qual possui como causa o gênero, ou seja, é um tipo de vitimização que apenas mulheres sofrem. Por exemplo, quando uma mulher é assassinada porque o ex não aceita o término da relação. Aqui é uma causa que aplicaria também a Lei Maria da Penha, mas também é uma causa qualificadora, o feminicídio, que é, portanto, violências baseadas em gênero. Então é importante fazer essa diferenciação para que não haja qualquer tipo de discussão social que venha a querer, aqui na comunidade, na própria cidade de Xanxerê, que venha a querer falar que agora, em qualquer tipo de briga com mulher, vai ter medida protetiva, que isso é ruim de qualquer maneira. Não pode olhar para mulher. Eu já vi vários comentários assim em redes sociais. Agora não pode olhar para mulher, agora não pode falar nada, agora, sabe? Então, assim, além de ser um comentário que falta um pouco de conhecimento da lei, né? É machista também. E também, principalmente, assim, a causa de um desconhecimento. A gente sabe que nas redes sociais as informações são absorvidas de forma muito rápida e às vezes a gente não para realmente para refletir o que a gente está consumindo e aquilo que a gente está reproduzindo. Será mesmo que o STF ia criar uma hipótese para proibir todo mundo de eventualmente discutir com uma mulher, demitir, por exemplo, uma empregada? Exato. Não é isso. E não vai ser isso que vai acontecer. Porque tem vários filtros institucionais. Digamos que uma mulher faça uma falsa acusação, que pode acontecer, é exceção, mas toda lei vai ter exceções, vão ter pessoas que tentam burlar. Vai ter vários filtros. Tem um defensor público, tem um promotor de justiça, tem um delegado, tem um juiz, a parte pode recorrer, tem desembargador. Então tem toda uma institucionalidade por detrás que vem para minorar as chances da lei ser aplicada de maneira inadequada. A gente tem que pensar que é uma política pública muito importante para todo mundo, para os homens, para as mulheres, para os homens que também são pais, né? São filhos, né? E não só por isso, mas para a saúde de toda a sociedade. A gente não pode deixar, assim como atualmente existe medida protetiva em favor de crianças e adolescentes que estão tendo seus direitos vulnerabilizados, a gente não vê
um grande pânico nas redes sociais por detrás disso. Agora não, a gente não pode mais discutir com uma criança. Isso não acontece, vai ser a mesma coisa em relação às mulheres. É só a sociedade, o direito, o legislador reconhecendo que existe um problema, que existe uma desproteção e que para essa desproteção a gente precisa tentar trazer algum tipo de remédio. Mas isso sempre encarando com seriedade, e por isso que é importante também trazer esse debate aqui para as redes sociais, para a cidade. Primeiro, para as mulheres reconhecerem os seus direitos e para os homens também reconhecerem os direitos dele, que não tem isso, que não está proibido qualquer tipo de relação que seja regular, que observe a lei. Consentimento, né? E de pleno consentimento entre os dois, né? Porque assim, me parece, eu sou uma mulher falando, né? Nós não temos as mesmas liberdades que os homens têm. Então a gente vem comentando em podcasts assim, a agressão que a mulher recebe, a mulher apanhou do companheiro, né? E as outros falam assim, apanha porque quis, ou ela provocou. Então, transporta a responsabilização da conduta do agressor para aquela mulher. Então, ela já é vítima, de uma maneira, ela começa a se revitimizar e ela começa a se culpabilizar, né? Então, assim, eu penso que as informações referentes à violência de gênero, a violência contra a mulher, elas devem sim ser disseminadas aos homens e na rede escolar do município, do estado, enfim, né? Mas a questão que o senhor comentou, que tudo vai ter um meio de partida, uma regulamentação, não sei se eu falei corretamente agora, para a aplicação dessa novo atendimento, né? Exatamente, né? Sim, sim. Como eu falei, né, é uma decisão ainda muito recente, a gente ainda tem que esperar os próximos passos, se eventualmente o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, vai regulamentar isso, até para discutir qual juiz é competente, aí são debates mais jurídicos, mas a gente ainda tem que esperar as cenas dos próximos capítulos, mas assim, de uma forma geral, que eu tenho percebido que dentro do âmbito jurídico foi muito bem recebido esse entendimento, e eu acho que se a gente passar isso para a sociedade, assim como a gente passa no que se refere à Lei Maria da Penha e à violência doméstica, que a Lei Maria da Penha, ela também foi um marco no seguinte sentido: até então era muito mais aceito na sociedade determinadas falas de que dentro do âmbito doméstico é uma relação privada, então o Estado não deve meter a colher. O que acontece dentro de casa fica dentro de casa. Hoje em dia, se a gente sair na rua, grande parte da população já não concorda mais com esses tipos de comentários, porque a Lei Maria da Penha ela foi muito eficaz em educar a sociedade no seguinte: não é porque você está dentro de casa, dentro de uma relação de afeto, que tudo pode, que pode violência, que pode maltratar. Não. Então a Lei Maria da Penha trouxe isso. Quando você consegue, a partir dessa decisão, ampliar um pouco o alcance da Lei Maria da Penha, é o Estado assumindo o seguinte: sim, ainda temos problemas dentro de casa, porque os índices de violência doméstica aumentam, né? Ainda temos esse problema, contudo a conscientização social melhorou nesses últimos 20 anos, pelo menos na minha opinião. Por outro lado, a gente tem um problema que está cada vez mais recorrente, que é na rua, né? Que são para mulheres que não possuem esse diploma protetivo ao seu favor e que também é vítima de violência continuada. Eu falo muito de violência continuada pelo seguinte: porque quando a gente tem algum tipo de crime, geralmente esse tipo de crime é um crime pontual. Pensa no roubo, no furto, aconteceu ali, vítima e autor nunca mais vão se ver, né? Mas quando a gente fala de violência doméstica, não, é continuado, porque ali é um pai e uma mãe que estavam juntos, estavam casados, ou namorados e ex-namorados, irmãos, enfim. E a medida protetiva ela serve para isso, porque ela dura determinado período de tempo para proteger de forma continuada aquela mulher. Uhum. Mas, para além desses casos de relação continuada, na sociedade, para além da aplicação da Lei Maria da Penha, também temos tipos de violência continuadas contra mulheres, como foi esse caso do STF, que eram vizinhos. E aí, o que faz? Apenas botar esse possível agressor para responder pelo crime de perseguição
stalking é suficiente ou a gente precisa dar algum tipo de medida protetiva em favor dessa mulher? Uma proibição de contato, de contato por qualquer meio, ou proibição de aproximação, ou outras medidas protetivas, né? Então o Estado ele teve que pensar nisso, né? Que temos esse problema dentro dos lares brasileiros, mas esse problema não se restringe a esse lar e precisamos de um diploma protetivo também para essas mulheres, assim como recentemente, né, nos últimos 2-3 anos, foi criado esse diploma protetivo em favor de crianças e adolescentes, muito com base na Lei Maria da Penha, né? Então Sim. A gente pode falar até de um sistema protetivo de vulnerabilidades ali, que no meu sentido é muito interessante. Eu sempre costumo falar para onde eu vou, para as pessoas lerem a lei. A lei é número 11.340 de 2006, né? Leiam a lei. Não é longa, é curta, Sim. mas ela tem tudo o que precisa lá. Tem os tipos de violência, tem o acolhimento, tem as punições, enfim. Quanto mais informação a mulher tem, melhor ela se reconhece como uma pessoa vítima de violência, não importa, patrimonial, sexual, psicológica e moral, física, né? Ela se reconhecendo vítima, o olhar dela é outro para aquela relação, ou ela sai da relação, ou ela resolve ficar e não sei, sabe? Mas o reconhecimento da mulher em sendo vítima de violência transforma a vida dela. Ela consegue buscar um fluxo de atendimento, consegue buscar um apoio Sim. familiar, uma rede de atendimento pública, ela pode ir no CREAS, pode ir no CRAS, né? Pode procurar a Defensoria Pública, porque quem a Defensoria atende principalmente? São mulheres, mas não só por conta da violência doméstica, e principalmente por causa da família. Mas conta isso, a vulnerabilidade deles, né? Que eles não têm condição financeira de pagar um advogado particular e tal. Isso é muito importante na defensoria, né? A defensoria pública, obviamente, é um serviço público e a gente constata no dia a dia, cada vez mais, assim, realmente a gente, falando da minha experiência pessoal, eu vou aprendendo com os próprios assistidos e entendendo mais como todos os problemas sociais, falta de saúde, educação, vaga em creche, violência doméstica, violência contra crianças e adolescentes, muitas vezes eles estão presentes no mesmo lar e eles vão se relacionando e um vai levando ao outro, né? Como a gente tem assistidas que, na verdade, elas assistidas são pessoas que procuram a defensoria, né? Que vão até a defensoria, às vezes, para conseguir uma pensão para o seu filho, porque o pai não está pagando, e lá no atendimento ela acaba narrando um episódio de violência doméstica, às vezes gravíssimo. Ou o contrário, vai buscar medida protetiva e lá ela percebe que a Defensoria Pública também entra com ação de alimentos. Aqui em Xanxerê, a Defensoria Pública, eu falo com tranquilidade que mais de 90% dos nossos assistidas são assistidas, né? São mulheres, porque na família a gente atua entrando com medidas, então geralmente a gente está atrás de alimentos, divórcio, guarda, convivência com o genitor, também entrando com medidas protetivas e trabalhando muitas vezes na infância com crianças em situação de risco, de vulnerabilidade, na qual há um pai ausente ou não há um pai no registro, infelizmente. Então a gente vê como os serviços públicos eles são tão próximos à própria causa da violência doméstica e tão próximo e das mulheres em si, né? Obviamente que a gente também busca aprender um pouco com os outros serviços públicos e a gente vê que nos outros serviços públicos também os maiores públicos-alvos, os públicos que procuram esse serviço público muitas vezes são mulheres. Muitas vezes são as mulheres que vão deixam e buscam a criança no colégio, que levam num posto de saúde, que procuram um médico. Então são problemas sociais que se refletem no serviço público e a gente percebe tanto na Defensoria Pública, mas também as outras instituições devem perceber que muitas vezes são as mulheres que estão lá, são as mulheres que estão, às vezes, sendo a chefe do lar, seja sozinha ou não, ou com o apoio de uma avó materna, avó paterna, como isso é importante e, principalmente, como a temática da violência doméstica perpassa por todos esses fatores. É importante até falar o seguinte, obviamente que a gente vai trazer com muito mais ênfase aqui a violência doméstica, até porque é o assunto, mas
trazendo todos esses pontos, mostrando que as mulheres são as que mais buscam o serviço público. A gente não está procurando aqui criticar homem ou qualquer coisa do tipo, até porque eu sou homem também. É só para tentar constatar realmente assim, a realidade que acontece é essa. A gente quer melhorar a realidade, ou seja, educar nossas crianças, os nossos meninos, os nossos adolescentes, para que essa realidade mude com o tempo, mas a realidade de hoje é essa. Então a gente precisa fortalecer os serviços públicos para atender essas mulheres, mas também incentivar os homens, primeiro, a respeitar os direitos das mulheres, mas também buscar os serviços públicos para a gente chegar no pé da igualdade. Exatamente. Né? E teve uma fala que o senhor falou, quando a mulher vai fazer a medida protetiva, solicitar a medida protetiva, pode pedir a pensão, é isso? Ou eu entendi errado? Pode. O que acontece aqui na defensoria? Como é a mesma defensoria, como eu, né, como defensor, eu trato da violência doméstica, trato da vara da família, da infância, no mesmo atendimento, a gente pode entrar com 2 ou 3 medidas, pode entrar com uma medida protetiva, no mesmo dia a gente resolve, às vezes, um divórcio, né, entra com uma ação de divórcio, entra com uma ação de alimentos, com uma ação de convivência, isso tudo na mesma defensoria, obviamente de forma gratuita, né, no mesmo atendimento, né, até para facilitar a vida dessa mulher. Eventualmente, a mesma mulher às vezes está precisando de um medicamento para a criança e o posto de saúde não está fornecendo naquele momento, a gente também entra com ação contra o Estado para conseguir. Então, como você vê que são vários problemas sociais que, de certa forma, elas estão relacionados. Às vezes, a violência doméstica causa uma ruptura da entidade familiar, ou seja, o casal se separa e muitas vezes por conta da separação o genitor ele acaba que deixa de pagar a pensão. Então pensa só como começa no atendimento da violência doméstica e acaba indo às vezes para a vara da família, que também é feito um atendimento por nós, e às vezes até na infância, porque às vezes essa mulher vítima de violência doméstica, às vezes vítima de violência psicológica, hipossuficiente econômica, ou seja, de baixa renda, não consegue colocar o filho para ter uma frequência escolar adequada, ou o filho está deixando de fazer algum tratamento odontológico ou médico, inclusive, e isso acaba também também levando a uma vara da infância e da criança e do adolescente, para você ver como todos esses serviços públicos nada mais que são tentativas da gente minorar esses problemas sociais, e como esses problemas sociais geralmente eles têm uma origem comum, que às vezes é uma pessoa de baixa renda, é a violência doméstica, enfim, são vários fatores que eles criam vários tipos de demandas jurídicas diferenciadas e todas elas de alguma forma passam pela Defensoria Pública também. Que interessante, eu gostei, não sabia da medida protetiva, mais uma pensão, mais solicitar. Mas é em processos distintos. Não, sim, mas você já, né, tem também a questão de aluguel, tem alguns benefícios, né? Isso, dentro da medida protetiva, a depender do caso, claro, cada caso é um caso, a gente analisa. Se não é um caso, a gente tentar, dentro da medida protetiva, a mulher muitas vezes precisa sair do lar, às vezes a gente entra com uma medida protetiva de afastamento do agressor do lar, em outros casos ela precisa realmente sair do lar para garantir a sua própria segurança, e há aqui uma lei municipal em Xanxerê de aluguel social, que dentro da medida protetiva, em casos excepcionais, claro, a gente faz esse pedido de fixação de um aluguel social, que nada mais é que uma ajuda temporária, paga pelos entes, né, para que essa mulher consiga se restabelecer em outro local, né, consiga fazer um contrato de aluguel e por determinado período de tempo ela vai ter essa ajuda de custo aí para conseguir reerguer a sua vida após a violência. Sim, porque o CRES também presta esse serviço do auxílio aluguel, né? É muito interessante isso. Enfim, assim, a questão da violência contra a mulher, ela é intersetorial, né? E geracional, né? Então, assim, todos esses, a rede pública que o senhor comentou, o trabalho dela, o hospital que ela... quando ela deixa de trabalhar, aquele dinheiro não entra, ou as crianças não têm com quem ir para a escola, sabe? Então, existe uma situação muito grande de vulnerabilidade. E elas já, antes disso, elas já sofreram aquela violência psicológica que deixa a pessoa transtornada, né? Ela perde a identidade, ela já não se acha capaz de um emprego, não se acha capaz de um recomeço, né? É muito triste vivenciar. Aí começam problemas que as crianças vivenciam aquele problema junto com a mãe, né?
É claro, caso a caso, né? Não é todo mundo assim, né? Mas, assim, eu penso que a defensoria, ela tem muito a auxiliar, né? E informar, né? Eu vejo que a defensoria também tem um canal, o Defendelas. Pode... Eu posso falar um pouco, complementando primeiro a sua informação. Aqui em Xanxerê, a gente tem vários órgãos que atuam em favor no combate à violência doméstica, né? Você já falou do CREA, nós podemos falar do Ministério Público, da delegacia, né, DPCAM, do hospital, agora... São Paulo? O Hospital São Paulo, que também atua. A gente já teve o evento, né, o Ônibus de Lilás, que reuniu muitas instituições. A Polícia Militar também, aqui também tem um trabalho muito, muito legal. A Procuradoria da Mulher. Procuradoria da Mulher, Conselho da Mulher. São vários órgãos, já que a violência doméstica, ela acaba enraizada em vários aspectos da vida sociais, né? E uma coisa leva a outra, né? Várias frentes trabalhando pelo mesmo objetivo. Isso, né? E como eu falei aqui também na pensão, uma violência doméstica muitas vezes leva com que a mulher fique sozinha cuidando da criança e ela não possa trabalhar. E o nosso desafio na Vara da Família é o seguinte, é demonstrar no processo o seguinte, essa mulher foi vítima de violência doméstica ou não foi vítima de violência doméstica, o pai é um pai que não cuida da criança, que não quer conviver, e por isso esses alimentos têm que ser fixados num patamar razoável, porque a mãe, com uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, tem que ficar em casa 100% do tempo. Então essa mulher não está podendo trabalhar. Alguém, portanto, tem que ajudar a dividir esses custos. Só para você ver como é realmente intersetorial. Falando um pouco do Defendelas, não poderia deixar de falar um pouco sobre o programa aqui. É um programa, inclusive, que foi recentemente premiado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública lá em Brasília, com 1º lugar, tá? Dentro da categoria de assistência jurídica. E ela é um programa que foi instalado em Florianópolis e agora está em todos os estados, que ele serve para fazer assistência jurídica integral e gratuita para as mulheres vítimas de violência doméstica em todo o estado de Santa Catarina, de modo remoto. Ou seja, a partir do acesso, tanto pelo site da Defensoria Pública, como também pelo próprio QR Code do programa, qualquer mulher na sua própria casa consegue preencher o formulário da Defensoria Pública e requerer uma medida protetiva em casa, e não só a própria medida protetiva, porque a atuação da Defensoria Pública não se esgota aí. É assistência jurídica, como eu falei, às vezes um encaminhamento para uma vara de família, enfim, vários tipos de acompanhamentos que a Defensoria Pública presta, isso tudo a partir da sua casa. Claro, Defendelas, ela não vem para substituir a necessidade da presença da Defensoria Pública. Ou seja, aqui em Xanxerê, como já tem a defensoria aqui, ela vem para somar. Porque imagina, tem muitas mulheres que às vezes não conseguem se deslocar por vários fatores, não só por causa da violência, mas principalmente por causa dela. O Defendelas vai auxiliar a gente aqui em Xanxerê, mas em todo o estado. Principalmente pensando o seguinte, a Defensoria Pública de Santa Catarina é uma defensoria ainda relativamente recente, ela não está em todas as comarcas. Então imagine nas comarcas que não tem defensoria pública, como é que essas mulheres vão ter assistência jurídica ampla prestada pela Defensoria Pública? Pode ser por meio do Defendelas a partir do seu próprio celular. Então ele é um programa que ele é recente, tem 3, 4 meses, já tem números, já tem um impacto muito positivo e foi reconhecido inclusive nacionalmente como um programa modelo, né, que pode ser implementado em outros estados e é aqui de Santa Catarina. Ela foi desenvolvida pela Defensoria Pública de Santa Catarina e está tendo um reconhecimento nacional. Então é importante a gente divulgar esse programa para as mulheres terem ciência que elas podem acessar a Defensoria Pública para além da porta da Defensoria Pública e conversar com uma equipe de defensores públicos, de defensoras públicas, né, só mulheres lá, para buscar realmente assistência jurídica integral. Então é um programa muito interessante que é muito recente ainda, mas já está consolidado em nível nacional. Olha que legal. E assim, deixa eu fazer uma pergunta. Tem o QR Code que você disse, né? Vamos supor, eu tô só com o celular, mas eu não vou ter tempo, ou eu tô nervosa, tô transtornada, não consigo escrever nada. E não consigo dizer lá, Defendelas, para poder acessar. Esse QR Code está disponível aonde, doutor?
Olha, tem tanto pelo site da Defensoria Pública, vocês conseguem acessar diretamente o questionário na primeira página da Defensoria Pública. Mas não tem um QR Code lá disponível pra gente ir lá? Não tem um papelzinho, né? Alguma coisa? Onde na Defensoria? Tipo um flyer, alguma coisa assim pra gente poder distribuir pro pessoal? Eu aqui em Xanxerê ainda não tenho, mas eu vou requerer. Eu já cheguei até encaminhar para vocês o próprio QR Code. Sim, nós colocamos no verso de um flyer do ciclo de violência. Mas realmente a gente precisa de um nosso aqui em Xanxerê. Eu ainda estou esperando receber esse material. Como eu falei, o programa é recente, mas realmente acho que precisa, para além do QR Code, um acesso mais facilitado. Eu sei que até na própria comunicação da Assembleia Legislativa também já houve a divulgação desse programa, né? Mas como eu falei, ele ainda está no estágio inicial, mas precisamos sim de mais materiais físicos, mas não só físico, né? Porque o físico muitas vezes não chega, principalmente digitais, né? Também tem o próprio Instagram da Defensoria Pública, também é um meio importante para você acessar de maneira facilitada esse programa. Enfim, são diversas caminhos que podem levar ao programa, mas claro, ainda há um caminho a ser percorrido para melhorar, claro. Então vamos se prevenir. Sim. Elas podem já ter um acesso, assim, como é que eu vou dizer, já procurar esse site do Defendelas para conhecer, né, até deixar lá com salvos lá no favorito, né, para poder acessar em algum momento, né? Sim, sim. Eu acho isso muito importante. Tem que difundir essa ideia, ela tem que chegar mais longe. Sim. Né, doutor? Porque sem informação, a gente está aqui informando quem está nos escutando, né? Mas é aquele que não está nos escutando. Tem muita gente que ainda nem sabe que existe a Defensoria Pública aqui em Xanxerê. Claro, hoje mesmo, né? Já lá na instituição aconteceu isso, me chamei uma assistida para chegar lá, ela ficou meio nervosa, porque vocês estão me chamando aqui, né? Enfim, isso é verdade, a gente tem que trabalhar para informar mais, e principalmente nas comarcas que não tem defensoria, porque, por exemplo, estou aqui em Xanxerê, qualquer evento que tiver, eu apareço justamente para divulgar, né, a instituição e o programa, mas, claro, e aí eu tenho que ver com o pessoal de Florianópolis quais são os caminhos que estão sendo traçados, notadamente na comunicação, como é que a gente vai divulgar melhor essas ideias. Obviamente que eu tenho que também me inteirar dos próximos passos que elas estão tomando lá em Florianópolis a respeito disso, para melhorar, para diminuir essa barreira que é principalmente informacional, né? Ou seja, é um instrumento muito bom, mas para a gente difundir mais esse instrumento, a gente precisa de uma divulgação talvez ainda melhor, né? Já tem ótimos... Tem que ser massivo, sabe? Porque senão a pessoa não sabe. Eu Defendelas, vê só o Defendelas. Não, o que é o Defendelas? O Defendelas é um programa da Defensoria. Não, mas o que é Defensoria, sabe? Então, assim, eu acho genial o Defendelas. Achei genial o Defendelas, no fundo do meu coração. E só que a gente precisa passar isso para os outros. Tem que passar, sabe? Então, muito embora tenha, assim, um pouco de atraso na vinda desses materiais, tem que vir. Sim. A gente tem que jogar na população, a gente tem que deixar no comércio, a gente tem que deixar nas pastorais, nas associações, nas entidades, entendeu? Nas igrejas, seja igreja católica, lugar. Evangélica, em espaços públicos. Eu realmente acho importante, eu tenho que realmente procurar saber quais são os próximos passos que o programa, que é recente ainda, é desse ano, né? Então é algo que foi formado agora, uma equipe que já tem bons números, mas quais são os próximos passos de divulgação para a gente, né? Aqui no interior, ajudar de alguma forma. A gente está tentando, né? A gente está tentando. E aí, cada defensor às vezes está ali sozinho, né? Que nem aqui em Xanxerê só tem eu, a gente vai tentando de alguma forma atender todas as outras demandas, mas também ajudar nesse programa que é um programa de orgulho, não só da Defensoria, do Estado de Santa Catarina, né? Exatamente. A gente tão recentemente ir para Brasília receber esse prêmio, a gente, que eu digo, as defensoras, né? Mas a gente como Defensoria Pública é realmente um motivo de orgulho, então a gente tem que agora ajudar mais mulheres para demonstrar em números. Olha aqui como esse programa é importante. Um programa que não é tão caro para o orçamento público e que dá resultado. Viu? Pois é. Que legal, eu fico muito contente. Gostei muito, gosto muito de conversar contigo, sempre é um grande prazer, sempre eu tenho muitas dúvidas, assim, e sempre recorro, né, a você, sempre muito bem atendida.
tem mais alguma coisa para falar para quem está nos assistindo? Um conselho aos homens, né? Não fazer, né? Sim. Eu acho que é importante falar com os homens também. Assim, eu sei que seria melhor, talvez, para a atuação na violência doméstica que fosse uma defensora mulher. Não tenho dúvida, né? Que às vezes é mais fácil para uma mulher conversar com uma mulher, né? Mas também eu acho importante ter defensores homens atuando nisso para a gente também atuar nessa temática, principalmente no seguinte sentido. Quando a gente fala de violência doméstica, na verdade, não é um assunto relativo apenas às mulheres. Obviamente que é muito pertinente para as mulheres, mas é um assunto principalmente relativo aos homens, né? Então, a gente discute isso, né? Que trazer isso nos debates entre amigos, seja no futebol, no bar, numa academia, trazer o assunto, discutir o assunto e informar. Mostrar que não, que eventualmente tem um caso isolado ou outro que viraliza em rede social, que o instrumento que seria de protetivo foi usado de maneira ilícita, mas que esse não é a regra, que a regra geral, 99% dos casos é super benéfico, ou seja, é uma política pública de resultado. Tentar conversar isso com os homens, conscientizar, não adianta a gente ficar só conscientizando, é importante, muito importante, mas conversar com os homens, conversar com os meninos, né, educação é importante. Então mostrar de homem para homem também como é importante a gente lidar com essa temática, né? O que é possível fazer para os homens ajudarem eventuais mulheres que venham a sofrer esse tipo de violência até na sua própria família, né? A gente pensa muito nessa esfera protetor de família, né? Que todos são protetores da família, claro, mas como os homens precisam entender de violência doméstica para às vezes enxergar determinado problema que pode estar do seu lado, né? Ou na casa vizinha. É muito importante, então também agradeço aos homens que estejam me ouvindo, agradeço ao convite da Michele, que já foi estagiária da Defensoria Pública, né? Não minha, né? Mas já foi estagiária da Defensoria Pública. Eu sou uma fã da Defensoria, né? Não, a Michele a gente que é fã, né, do Conselho de uma forma geral, faz um trabalho assim, realmente encantador. O evento ali do ônibus que ocorreu em maio, né? Foi em maio. Aqui na igreja. Isso. Muito interessante, muito bom para demonstrar como que sim, que as comarcas de interior têm um movimento da sociedade civil, né? Porque é sociedade civil. Sim. Que estão ali de maneira, né, de um trabalho voluntário para trazer o bem da sociedade de uma maneira geral. Então a Michele é uma representante da sociedade civil brilhante, né? Obrigada, que está em todas, né? Realmente assim, serve de inspiração para a gente, claro. Eu aqui na minha atuação, eu aprendo e tenho aprendido muito sobre isso, aprendo muito com as assistidas, aprendo, né, com a Michele, com todo o conselho, cada evento que eu vou. A gente aprende um pouco e vai melhorando, né? A gente está aqui para melhorar, ninguém está... ninguém sabe tudo. Ninguém é perfeito, independentemente do cargo que está, né? Todos nós vivemos na mesma sociedade e discutir, né? Difundir as ideias da Defensoria Pública, aprender com a Michele, aprender com os outros órgãos é sempre muito bom para mim e espero que eu tenha passado algo de positivo para vocês. Busquem a Defensoria Pública. Tá na dúvida sobre o seu direito? Tem relação ou não tem relação com a violência doméstica? Busquem a Defensoria Pública. Não deixem de conhecer o seu direito, até para saber se esse direito realmente existe, né? Conhecer os seus deveres e conhecer o seu direito. Para isso, busquem a Defensoria Pública. É muito importante. Dá um endereço. Rua Olímpio Totato, agora o número... Mas é ao lado da Lourenço, né? Isso, ao lado da Lourenço, perto da rodoviária aqui de Xanxerê. Isso, exatamente. Muito fácil de localizar, né? De segunda a sexta-feira, das 1 às 18 horas, tem um atendimento. Então busquem a Defensoria, independentemente de estar na dúvida, busca a Defensoria, serviço gratuito aqui em Xanxerê, não temos filas, é muito fácil de ser atendido por nós, então ficaremos sempre de portas abertas. Fico feliz de conversar com qualquer cidadão aqui da comarca. O último adendo que eu esqueci de fazer quando eu falei de violência doméstica é que quando a gente atua em medidas protetivas, a gente não se restringe apenas para as mulheres que não possuem dinheiro para contratar um advogado, serve para todas as mulheres da comarca, independentemente da renda, né? A gente teve uma notícia nova agora, um caso novo aí no Fantástico, que mostrou que uma mulher da elite paulistana foi vítima de violência doméstica, então isso atinge todas as mulheres. Claro, não só foi ela, né? Isso é uma violência velada que acontece dentro das casas, mas não tem nível distinção educacional, de nada, raça. não tem distinção de nada. Então, é
Acontece. E não tem isso. Doutor, eu fico muito agradecida pela sua presença, por ter aceitado o meu convite. E vou estender o convite amanhã. Nós temos a ação do Agosto Lilás. Convido a todos os ouvintes, Paulo. Amanhã, na Câmara de Vereadores, às 19h30, vai ser a premiação da campanha Frase e Desenho, que nós trabalhamos com as escolas do município, aqui de Xanxerê. Serão 11 escolas, alunos, né, premiados, e um vencedor. Na temática de violência doméstica. Claro. Legal. Como a educação é importante. Parabéns para vocês e para a Câmara também. E assim, chegamos naquele objetivo, a recepção dos trabalhos, os trabalhos maravilhosos. O empenho, a dedicação que aquele adolescente trouxe é visível nos trabalhos. Legal. Então espero todos lá, espero o doutor também. Paulo está convidado. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite.